eu li um texto que eu queria compartilhar com vocês, se o pastor puder colocar. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao 10. Aqui, Paulo estava preso, né, e estava escrevendo uma carta para Timóteo, porque Paulo tinha percebido que algumas pessoas estavam se envergonhando dele estar preso, estavam se intimidando de passar o evangelho, de falar sobre a palavra de Cristo, que Cristo tinha trago, e ele estava dando uma palavra de incentivo a Timóteo. E coube muito no que eu estava pensando sobre essa questão de coragem. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo, Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Tão lindo esse texto, né? Cristo fez tudo isso pela gente, a gente aprende tanto com Ele, e às vezes a gente se envergonhar, às vezes a gente não quer usar essa palavra, a gente diz que é timidez, mas a gente sente vergonha às vezes mesmo de falar, talvez pela forma como as pessoas de fora vão receber. Mas nós não temos que nos vergonhar, pelo contrário, né? Nós temos que ter ousadia em sermos cristãos. Às vezes eu saio aqui da igreja, a palavra é tão tremenda que eu saio daqui, sabe os filmes de super-herói, que o super-herói quando vai para a missão, ele está com uma roupa e ele abre assim, e aparece a capa de super-herói? Eu sou de Cristo. Dá vontade de sair falando para todo mundo, porque a gente ouve palavras tão incentivadoras, né? Cristo fez tanto pela gente, né? A nossa vida tem evoluído tanto. E aí a gente sai daqui tão cheio do Espírito, tão carregado da palavra, e parece que a gente vai murchando, a gente vai se envergonhando, a gente não fala para as pessoas. E aí eu fiquei pensando, se aqui na igreja, né, eu fico com essa vergonha, como que eu tenho agido na minha vida? E aí eu penso também como que nós temos agido, não só em levar a palavra, mas na nossa vida em si. Como as pessoas me veem como cristã, né? Esses dias eu tive uma experiência interessante no trabalho. A minha chefe, eu nunca tinha falado para ela que eu era cristã, né? Nunca houve essa necessidade de eu falar sobre isso. E ela é uma pessoa um pouco bipolar, né? De manhã, às vezes, ela dá vários foras desnecessários e de tarde ela já está conversando, quer ser sua melhor amiga. No começo, quem chega estranha um pouco, mas depois a gente vai se acostumando. Mas no começo, quem me indicou lá foi uma amiga minha que já estava trabalhando lá há um tempo. E como eu trabalho home office, era a única pessoa que eu tinha mais contato fora. E aí, sempre que acontecia uma situação chata, ou para mim ou para ela, a gente se falava no WhatsApp. Pô, amiga, tá vendo? Fulana, de novo, daquela comportamento. Pô, nada a ver, me dando uma patada, não fiz nada, né? E a gente ficava fofocando sobre a vida dela, né? Algo que não é legal para cristão. O ser humano tem essa normalidade de fofocar da vida alheia, né? De falar mal, a gente gosta de se reunir para falar mal dos outros, né? É uma normalidade para a gente. Mas a gente tem que combater isso. E aí um dia, eu estava numa reunião sozinha com a minha chefe, e aí ela conversando comigo, ela perguntou assim, você é cristã? Aí eu falei, ai meu Deus, que tipo de visão que ela tem de mim como cristã? Eu falei, sou. Aí ela, não, porque eu vi algo diferente de você fala de um jeito diferente, eu gosto do seu comportamento e tal. Eu falei, que bom que eu estou passando uma boa impressão, né? Mal sabia ela que eu estava falando mal dela para minha amiga, eu e minha amiga falando mal dela, né? E aí ela começou a contar da vida dela, falando que ela tinha perdido a mãe há pouco tempo, o irmão que ela tinha muita afinidade. Ela é uma pessoa muito sozinha, ela não tem filhos, não tem marido, não tem nenhum bicho de estimação. E ela vive para o trabalho. E aí eu fiquei refletindo nisso, falei, poxa, às vezes, quando ela me dá aquela patada, talvez seja porque o dia dela esteja muito difícil. Ela toma conta de muitas pessoas, o trabalho é muito grande, né? Ela tem muita responsabilidade. Então eu comecei a entender melhor o lado dela. E aí, chegou um tempo atrás algumas pessoas mais novas e a gente teve uma reunião com os mais antigos. E aí eu comentei com eles, falei, olha gente, não fique assustado se ela tiver, né, falar alguma coisa que não caia bem,
né, releva porque ela tem um dia estressante. E aí eu comecei a ter mais empatia. E aí eu comecei a pensar, será que a gente tem empatia, né, com as pessoas que estão à nossa volta? Será que a gente pensa, poxa, essa pessoa me deu uma resposta atravessada, mas eu não vou responder na mesma moeda. Eu tenho que dar amor para essa pessoa. É difícil, gente, é muito difícil, né? Nós somos, a gente fosse assim, mas eu sou humano, né? Que Deus me perdoe, mas a gente tem essa mania de falar, Deus me perdoe, mas aí fala mal de alguém. Será que a gente tem pensado isso? Será que a gente tem procurado mudar isso? Eu acho que o mais importante de não fazer, né, é a gente pensar, isso eu faço, então talvez eu tenha que mudar. E será que eu tenho agido para mudar? E aí eu comecei a orar pela minha chefe. Todo dia antes do trabalho eu já tinha costume, né, de fazer as minhas orações, de agradecer pela minha vida, pedir pelas pessoas, fazer orações específicas e orar pelo meu trabalho e pela minha equipe. Mas eu nunca tinha orado por ela em específico, né, porque ela realmente tem uma carga muito pesada. E aí todos os dias eu tenho orado por ela. Então, ao invés de eu falar mal dela, eu tenho orado por ela. E aí eu fico pensando, nós como cristãos, nós temos que usar a nossa boca e o nosso pensamento para abençoar as pessoas, para orar pelas pessoas. E às vezes a gente age como se a gente não fosse cristão, como se a gente fosse qualquer um, como se a gente não tivesse nascido de novo, como se a gente não tivesse aprendendo essa palavra, né, que a gente tem aprendido todos os dias, de renovação, de entendimento, procurar ter empatia, né? Então, assim, por mais difícil que seja, nós temos que fazer esse esforço, nós temos que mudar. Eu separei um texto também que eu acho que a gente tinha que usar, assim, talvez colocar no espelho do nosso banheiro para a gente ler todo dia. Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Às vezes a gente pensa assim, poxa, é tão difícil, né? Estar nesse mundo, nesse momento. A gente sempre acha que a nossa época é a mais difícil, né? Mas parece que realmente a gente tem vivido numa época muito difícil, onde até a igreja tem se dividido, né? Até a igreja, eu vejo, né, eu acompanho, aparece muito para mim, tanto no TikTok, no Instagram, cristãos se degladiando por opiniões políticas, opiniões de comportamento. Pensando, poxa, se até a igreja está se dividindo, né, imagina a visão que as pessoas têm lá fora. E eu fico vendo algumas pessoas que não são da igreja indignadas com o nosso comportamento, que deveria ser de amor, já que Cristo é amor. Né? Pessoas que não são evangélicas, principalmente, têm às vezes uma visão mais focada do que nós que estamos dentro da igreja. É difícil, né, lá fora. O mundo realmente está cada vez mais frio, mas somos nós que estamos sendo preparados aqui dentro da igreja que temos que levar essa palavra de amor. Temos sempre que ser diferentes. Né? Eu volto ao questionamento que eu fiz anteriormente. Como que as pessoas que estão à nossa volta, no nosso trabalho, os nossos familiares, os nossos vizinhos têm nos visto? Será que eles têm algo de bom para falar da gente ou será que nós somos aqueles crentes insuportáveis? Esses dias eu estava ouvindo uma pastora falar e eu achei muito interessante que às vezes a gente usa a nossa santidade para ofender as pessoas. Né? A gente acha que é melhor que as outras pessoas, então a gente adora julgar, apontar o dedo. E a gente ofende as pessoas, a gente repele as pessoas. Né? Esses dias a pastora Noemi falou que uma amiga dela, que era até evangélica, foi para uma outra religião porque se sentiu mais acolhida. E eu, por várias vezes, em outras igrejas, eu não me senti acolhida. Eu venho de uma família cristã, por muito tempo a gente foi de uma igreja batista, onde eu, criança, né, não me senti acolhida dentro da igreja. Eu sempre achei um pouco estranho o comportamento da igreja com alguns membros. Né? Enfim, não cabe muito falar, para a gente não falar da igreja em específico, mas eu não me sentia muita vontade na igreja, mesmo sendo criança eu já tinha esse entendimento. E mais velhos, né, sempre tive amigos que eram evangélicos, então eu frequentei outra, em umas me senti bem, em outras eu me senti, assim, mais uma na multidão. Eu entrava e saía e eu não sentia nada. Às vezes a palavra era até muito boa, mas eu não sentia o acolhimento dos irmãos. E aí eu fico pensando, poxa, será que eu tenho agido assim também? Aqui, quando nós fomos convidados para vir na Graça e Justiça, né, que antes era a Comunidade Fé Cristã,
quando eu era lá ainda no sobrado dos pombos. E eu me senti muito acolhida. Muitos de vocês estavam lá naquele dia, a pastora Noemi até deu uma palavra naquele dia, eu me senti muito acolhida. E aí nós voltamos, acho que mais uma vez, naquele mesmo lugar, e logo depois a gente foi para o galpão, e aí a gente já quis se tornar membro, e a gente começou a participar, nós fomos líderes dos jovens, né? Eu ficava no retro, eu me sentia muito feliz de estar ali ajudando a igreja. E depois, pela minha imaturidade, por situações que aconteceram, que eu não tinha maturidade, a gente resolveu sair da igreja, né? A gente passou esse tempo que eu comentei desigrejado. Mas onde eu quero chegar? Será que nós, como igreja, temos acolhido as pessoas que chegam até aqui e também as pessoas que estão à nossa volta? Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil, né? A gente aqui, a gente louva, a gente sente a vontade, a gente está na nossa tribo. Pelo menos na minha época, quando eu era adolescente, a gente queria ter uma tribo. Não sei que nome que dá hoje, né? Mas a gente queria estar na nossa tribo. Tinha a tribo dos roqueiros, a tribo dos alternativos, a dos funkeiros. A gente queria estar na tribo onde a gente se encaixava, porque adolescente é um bicho estranho. Então, a gente ia encontrar alguém que era parecido com a gente para a gente se sentir à vontade, né? E aqui a gente está na nossa tribo, né? A gente está todo mundo no uníssono, todo mundo, né? Aquele momento de louvor, a gente levanta a mão, a gente fala glória a Deus, a gente fala amém. E fora daqui, será que a gente tem agido dessa mesma maneira? Como eu falei, eu trabalho em home office, eu tenho um primo que trabalha também em home office, ele mora do meu lado. E lá em casa, assim, no bairro onde eu moro é bem silencioso, então tudo que a gente fala um pouco mais alto, a gente se escuta. Ele não é evangélico, ele é de outra religião, mas sempre que ele tem alguma vitória no trabalho dele, ele consegue resolver alguma coisa, enfim, sempre quando ele está feliz, ele grita, glória a Deus, obrigado, Senhor. E aquilo dele lá na casa dele me contagia na minha casa. Eu falo, caramba, ele nem é evangélico, ele é de outra religião e ele não tem vergonha nenhuma de falar o nome do Senhor, de agradecer. Será que eu também tenho demonstrado para as pessoas que a minha vida tem sido transformada e é tão boa porque eu tenho um Deus? E será que eu tenho causado nas pessoas o interesse de me conhecer, de conhecer a minha vida e de conhecer o Deus que transforma a minha vida? Ou será que eu tenho repelido as pessoas? Às vezes, principalmente na nossa família, né, eu acho que talvez seja onde a gente tenha mais dificuldade de pregar o Evangelho. Porque na nossa família a gente já conhece os nossos parentes, né? A gente já sabe aquelas pessoas que são mais difíceis. Às vezes a gente fala até de mim mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, aquela ali não tem mais jeito não, só Deus mesmo. Tudo bem, realmente, o poder de transformação não é nosso, não é do crente. Às vezes a gente quer transformar aquela pessoa não para Deus, né? Mas para o nosso jeito, né? Para o jeito que a gente quer que ela seja. O nosso papel é levar a palavra, né? É agir no momento que a pessoa precisa, é estar ali no momento que a pessoa precisa. E será que dentro da nossa família, pelo menos, a gente tem feito isso? Às vezes a gente tem um pensamento de, eu vou levar o Evangelho, vou levar a palavra para um hospital, para os doentes, para as pessoas que estão em situação de rua. Maravilhoso, a gente realmente tem que fazer isso. Só que dentro de casa, a gente tem semeado, né, essa semente tão boa, a gente tem plantado, a gente tem cuidado dos nossos familiares, ou será que a gente tem agido com desdém? É muito difícil, porque às vezes a gente já conhece aquela pessoa há mais tempo, a gente já teve uma rixa no passado, já teve um ranço, né, mas a gente tem que lutar contra isso. E eu tenho olhado muito para dentro e percebido, né, que é muito difícil. A gente gosta muito de julgar as pessoas, a gente tem, né, uma habilidade tremenda em olhar aquela pessoa e ver o erro dela, mas a gente tem muita dificuldade de olhar para dentro e ver aquilo que eu preciso mudar, né? A gente tem aprendido sobre os elementos do fruto do Espírito e eu tenho identificado que o que é mais difícil para mim, né? A pastora Noemi já estava falando de autocontrole, né? E também de mansidão. É muito difícil para mim. Meu marido está ali, uma prova viva. Talvez pela minha criação, pelo jeito como eu fui forjada ao longo da minha vida, né? Eu sou desprovida um pouco de paciência. Eu acho que tudo tem que ser mais rápido, né? Eu sou mais dura assim com as coisas. Eu acho que hoje em dia talvez eu seja mais maleável, tenho procurado ser mais amorosa e tenho procurado demonstrar o amor, né? Às vezes a gente tem dificuldade de demonstrar o amor com abraço. Será que a gente abraça as pessoas da nossa família? Né? Às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu não podia ser mais amorosa com a minha sogra, né? Com as minhas cunhadas, com a minha irmã? Esses dias eu estava pensando, falei, poxa, eu tenho um bom relacionamento com minha irmã, mas eu quase não abraço ela. O nosso relacionamento, talvez até pela criação ter sido a mesma, a gente
tem um jeito meio frio, assim, né, de lidar umas com as outras. Mas, assim, a gente tem um bom relacionamento, mas a gente se abraça pouco. E eu fiquei pensando, poxa, como que eu vou levar o evangelho para dentro da minha casa se eu não demonstro amor nos mínimos detalhes? Se eu não estou disposta a abraçar no momento difícil? Quando a pessoa me chega com um problema, né, lá em casa, eu e a gente tem mania de falar que às vezes parece que lá em casa é para-raio. Porque né, boa parte da família cai lá em casa para contar de algum problema. Mas isso talvez seja a oportunidade que Deus esteja nos dando para a gente poder aplicar a palavra. Né? Porque ali do nosso núcleo principal, nós somos evangélicos. Né? Nós temos pessoas de outras religiões na nossa família e temos pessoas que são até cristãs, mas não têm esse contato, né? Nunca procuraram ter esse contato mais profundo com a palavra. Então, se tudo isso que eu tenho aprendido aqui, será que eu tenho guardado só para mim? Às vezes eu fico pensando, será que eu tenho vivido só dentro da minha bolha? Porque é muito confortável viver dentro da minha bolha, né? Eu e meu marido, a gente retornou para a igreja, a gente já estava numa vida tranquila, bem, a gente sempre via algum culto em casa, né, vendo um vídeo, mas a gente sentia falta de alguma coisa. E aí a gente percebeu que a falta que a gente estava sentindo, o vazio que a gente estava sentindo, era o vazio da comunhão e o vazio de precisar fazer alguma coisa na obra, ser usado de fato. Porque Deus quer nos usar. A gente já sabia que a gente tinha um chamado, né? Depois que a gente voltou para a igreja, naquele primeiro momento, a gente teve um redescobrimento cristão. O Anderson também é de uma família cristã, mas quando a gente veio lá para a comunidade Fé Cristã, e a gente começou a ouvir a palavra lá do pastor Luiz, no qual eu sou eternamente grata por Deus ter usado ele, nós realmente tivemos uma mudança na nossa vida cristã. Né? Virou uma chave, a gente começou a ter outro entendimento. E o que a gente tem feito com esse entendimento? E às vezes parece que eu tenho vivido dentro de uma bolha. Será que nós temos vivido dentro de uma bolha cristã? Será que a gente tem se relacionado só com os crentes? Né? Só com quem a gente quer? Será que a gente só fala de Deus com o nosso colega que já sabe da palavra? Ou será que, de algum modo, a gente tem tentado usar algumas estratégias para falar dentro da nossa família, com os nossos amigos, dentro do nosso trabalho? Né? E não só com palavras, principalmente com as nossas atitudes. Porque não adianta nada a gente querer pregar o evangelho para a pessoa se a pessoa olha para a minha vida, né, olha para as minhas atitudes e não vê amor. Se eu sou uma pessoa ríspida, se eu sou uma pessoa ignorante, se eu não sou uma pessoa educada, se eu não sou uma pessoa, né, que presta favor, que está ali disponível, se eu sou uma pessoa mesquinha, se eu nunca estou disponível, se dentro da minha família alguém precisa de uma ajuda, ou os meus amigos precisam, eu nunca estou disponível, eu nunca faço um esforço. Eu preciso estar inserida, né, nesse meio, eu preciso estar perto dessas pessoas, demonstrando cada vez mais amor, né, com atitudes, para que depois eu possa inserir em algum momento oportuno a palavra, né, para que a pessoa veja algo interessante em mim e queira saber, né, do Deus que eu sirvo. Tem várias pessoas que eu já conheci na minha vida, principalmente dentro da família, né, aqueles crentes insuportáveis, que às vezes eu falava assim, as pessoas tinham algumas atitudes, falavam certas coisas assim, que eu falei, nossa, ainda bem que eu já me converti, porque se eu dependesse dessa pessoa para querer conhecer a igreja dela, o Deus dela, eu não ia querer, não. Eu preferia ir em outra religião. E muitas pessoas pensam assim. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas assim, né, que não passam a verdade, né, de Cristo, querem passar a sua verdade, querem transformar as pessoas do seu modo. Não cabe a gente transformar as pessoas do nosso modo, nós temos que levar a palavra, quem vai fazer a transformação na vida de cada um é Deus. Deus é que vai fazer essa transformação e agir da forma como Ele tem que agir. Nós somos instrumentos, mas para isso nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia, né, para falar de Deus. Eu comecei há um tempo atrás, Deus, não sei por que motivo, tocou no meu coração para que eu fizesse alguma coisa muito simples, mas que tem feito diferença mais para mim, talvez, do que para as pessoas que eu tenho encontrado. Um dia, eu sempre tenho, né, não sei se é a região, mas às vezes quando eu vou ser atendida em algum lugar, comprar um pão, as pessoas não têm muito costume de falar nem bom dia, né, para o atendente. Ou às vezes você fala, eu acho que o atendente já nem espera que você fale um bom dia, ele nem responde. E aí Deus tocou um tempo atrás no meu coração, falou assim, por que você não abençoa as pessoas? Pelo menos uma por dia. Por que você não usa a sua boca para abençoar as pessoas? Além do seu bom dia, do seu agradecimento, por que você não abençoa a vida daquela pessoa? E aí nas primeiras vezes assim, que eu fui comprar um pão, ou fazer algum tipo de atendimento em algum lugar,
Aí eu falava, obrigada, bom dia. Aí Deus, vai, fala. E eu falei, não, a pessoa não vai entender, vou ficar envergonhada, a pessoa não vai entender, vai achar estranho. E Deus ficava me incomodando com aquilo. Em algum momento, não sei se foi na padaria, não me lembro, falei, obrigada, bom dia, que Deus abençoe seu dia. Aí saí, meio que correndo. E aí eu tenho tentado fazer isso cada vez mais. Porque não custa, né? Parece uma coisa muito simples, mas a gente não sabe o que a pessoa passou naquele dia. Às vezes esse Deus te abençoe vai tocar naquela pessoa como ela perceber que alguém se importa com ela. Porque nós estamos vivendo dias cada vez com pessoas mais frias, até mesmo dentro das igrejas, né? Como eu falei, as pessoas têm vivido na sua bolha. As pessoas vêm na igreja, às vezes não olham nem na cara do irmão, não falam boa noite, vem, assiste o culto, só fala a pessoa que estiver aqui na frente, né, se a pessoa do louvor ou o pastor, abraça seu irmão, dá a mão para o seu irmão, aí a gente faz. Mas será que naturalmente a gente tem feito isso? Às vezes o irmão está passando por uma situação difícil e a gente nem percebe, né? E nem aqui, então, que nós nem somos, né, não é uma grande quantidade de pessoas, a gente tem uma facilidade maior de fazer isso. E será que a gente tem feito isso? Né? Às vezes nem dentro da igreja a gente faz. Do lado de fora as pessoas estão cada vez mais carentes de amor. Eu vejo às vezes algumas coisas, enquanto eu estou trabalhando, às vezes não tem muita coisa para fazer, eu fico passando assim o TikTok. Tem muitas coisas que são bobagem, mas tem outras coisas que são interessantes. E eu vejo às vezes alguma atitude solidária, alguém prestando uma solidariedade a alguém, ou tendo uma atitude super simples de amor com alguém. E aí eu vou nos comentários, as pessoas ficam encantadas com aquilo. Porque parece tão raro que isso aconteça, as pessoas já esperam sempre o pior das outras, né? Esperam sempre a desonestidade, esperam sempre o desamor, né? A indiferença, que quando alguém tem uma atitude de amor, mesmo que mais simples, as pessoas ficam surpresas. E aí eu fico vendo assim, quando a gente vem para a igreja, a gente mora em Fragoso, a gente passa por, no mínimo, umas 10 igrejas, né? E como os cultos são mais ou menos no mesmo horário, a gente vê sempre, né, a movimentação. Tem igrejas muito lotadas, tem igrejas menores, tem igrejas que são só uma portinha. E eu fico pensando, poxa, tem bastante cristão. Então, tem bastante gente para dar amor. Mas será que a gente tem feito o nosso papel? Será que a gente tem levado o amor às pessoas? À nossa volta? Será que a gente tem prestado atenção nas pessoas? Né? Às vezes uma pessoa bate a nossa porta pedindo alguma coisa, mesmo que a gente não tenha algo para dar, um alimento, mas a gente pode dar uma palavra, a gente pode conversar com aquela pessoa. Às vezes a pessoa tem mais fome de atenção do que de comida. Será que a gente tem que se preocupado, quando a gente vai fazer a nossa compra do mês, será que a gente tem se preocupado, poxa, acho que eu vou levar, né, 1 quilo mais de arroz, 1 quilo a mais de feijão, eu vou deixar guardado para quando alguém bater a minha porta eu ter o que dar, ou para eu levar para a igreja, para quando alguém precisar. Ou será que a gente pensa só no nosso bem-estar? Deus está me abençoando muito. Nossa, minha vida está maravilhosa. Não tem faltado pão na minha casa, eu estou empregada, estou bem, e ok, tudo bom, está tudo bem. A gente não pode se conformar com isso. O pastor esse dia estava falando de nós sermos inconformados. E eu fiquei pensando nesse lado também. Eu não posso só me conformar em o meu núcleo, eu, Anderson e Betina, estarmos bem. Porque eu sei que à minha volta, dentro da minha própria família, tem pessoas que não estão bem. Tem amigos meus que não estão bem. E a gente até depois que, esses dias a gente estava comentando, que depois que a gente voltou para a igreja, até por várias circunstâncias, a gente se afastou um pouco dos nossos amigos. E eu falei com eles, a gente não pode deixar isso acontecer. Porque eles têm cada vez mais precisado da palavra. Não é porque a gente é melhor do que eles, não. É porque a gente tem tido a oportunidade de vir aqui e receber essa palavra e eles não têm tido essa oportunidade. Então, cabe a nós, né, já que nós já temos intimidade com eles, para que a gente possa levar essa palavra de alguma maneira. Né? O que não falta é oportunidade. Então, nós não podemos nos afastar. A gente não é porque a gente é cristão que a gente tem que andar só com um grupinho de cristão, pelo contrário. Né? Como que as pessoas lá fora vão receber a palavra se a gente só ficar no nosso núcleo cristão? A gente precisa ter coragem, ousadia e empatia com as pessoas para que a gente possa levar essa palavra. Então, um ponto que eu separei é a questão da socialização, né? Da gente socializar. Principalmente depois da pandemia, as pessoas ficaram ainda mais reclusas, né? Não sei se é uma questão da minha faixa etária, mas vejo em mim, também nos meus amigos, nas pessoas que têm a minha idade, que a gente não gosta muito de sair, a gente quer ficar no nosso canto, em casa. Tem dia que a gente fala assim, não estou a fim de socializar.
não estou a fim de conversar. Né? Então, depois que veio a pandemia, as pessoas ganharam até mais força. Tem gente até que gostou um pouco não da pandemia em si, mas da questão de poder ficar em casa sem ninguém questionar o porquê que ela está tanto em casa. Até pelo aplicativo de comida, né? Se a pessoa, dependendo do lugar que a pessoa mora, não precisa nem ter contato com o motoboy que vai entregar. Você pode pedir para ele deixar lá. Você não tem oportunidade nem de olhar na cara do motoboy e dar uma boa noite. Né? Você não precisa nem ter contato com as pessoas. As pessoas têm cada vez mais contato com máquinas. Né? Eu trabalho com atendimento a pessoas e as pessoas não querem atender o telefone, as pessoas nem pelo WhatsApp as pessoas querem conversar. As pessoas nunca têm tempo. Né? As pessoas não querem socializar. Mas nós temos que ser diferentes. A gente tem que socializar. Num ponto de ônibus, onde a gente está esperando o ônibus, tem uma pessoa do nosso lado, a gente pode puxar uma conversa. Né? Às vezes a gente não quer muito, mas a gente tem ali uma oportunidade, às vezes, de falar de Deus. Então, a gente tem que saber usar todas as oportunidades que a gente tem para a gente levar aquilo que a gente tem aprendido. Não para a gente se inflar. Não adianta nada eu ficar aqui aprendendo. Né? A gente já teve a oportunidade lá na comunidade Fé Cristã de passar pela Escola da Palavra também. Eu aprendi muito. Aqui eu tenho revisto certas coisas. E sempre que a gente ouve a palavra, às vezes o mesmo versículo, várias vezes ao longo da vida, a gente sempre tem algo novo para aprender. E é maravilhoso a gente querer aprender. Mas a gente também tem que repassar essa palavra. Separei um outro texto também, porque eu separei um outro tópico de... Será que nós temos evoluído como cristãos? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Essa é uma passagem de Paulo para a igreja de Corinto, e eu acho Paulo tão ousado nisso que ele falou. Eu acho tão incrível ao ponto que ele chegou para ele poder falar algo do tipo, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava falando dele para ele, né? Me imitem porque eu sou incrível. Ele estava puxando, ao meu entendimento pelo menos, para que ele estava mostrando que era possível ser imitador de Cristo. Porque às vezes a gente acha assim, não, mas Cristo era Cristo, né? Realmente, Cristo era Cristo. Mas Cristo veio como homem para provar que era possível amar as pessoas, era possível andar corretamente. E Paulo, né, conseguiu chegar num nível onde ele se comparava com Cristo. Porque se nós somos pequenos cristos, será que nós temos agido como ele? Né? Será que nós temos essa possibilidade de falar como Paulo? Me imitem, olhem para a minha vida, vejam como eu tenho agido e me imitem. Né? Será que a gente tem tido orgulho da vida que a gente tem levado, da forma como nós temos levado o nome de Cristo? Né? É uma responsabilidade muito grande. Eu fico pensando, poxa, cada vez que eu venho para a igreja, eu aprendo mais e mais, eu tenho mais responsabilidade com o nome de Cristo, porque eu não sou mais leiga. Eu não posso dizer que eu não sabia. Eu tenho aprendido cada vez mais e mais. Então, eu tenho muita responsabilidade. E também tenho muito poder. Porque, né, Deus está nos habilitando para que a gente possa levar essa palavra. E isso é um poder que a gente tem nas nossas mãos. Ou será que eu tenho sido leviana com a palavra de Cristo? Como eu falei, é muito fácil ser cristão dentro da igreja. Será que no meu trabalho eu tenho atitudes cristãs? Eu tenho atitudes louváveis? Será que Deus fica orgulhoso das minhas atitudes? Né? Às vezes a gente fica querendo mais agradar as pessoas que estão à nossa volta, tentando nos moldar, as pessoas que estão à nossa volta, do que nos moldar a Cristo. A irmã Marli, semana passada, trouxe a palavra, né, da gente ser moldado de acordo com o caráter de Cristo. E não é fácil, né? Como eu falei, a gente tem que olhar para dentro e perceber dentro de nós o que é mais difícil. E eu tenho procurado cada vez mais fazer esse exercício e coisas que eu antes até tinha orgulho. Mas eu sou assim mesmo. E eu sou assim. Eu não tenho orgulho, eu tenho vergonha de ser ríspida às vezes, de ter esse jeito meio... Às vezes eu até falo assim, é um meio prático, um jeito prático de ser. Mas às vezes, será que eu não estou atropelando as pessoas? E eu não tenho orgulho disso mais. Eu tenho procurado ver esses defeitos, né, esses ajustes que eu preciso fazer. Tenho tentado meditar nisso e melhorar, para que eu possa avançar, para que eu possa evoluir. Eu quero cada vez mais estar atuante dentro da igreja. Né? Como eu falei, um dos motivos para a gente voltar para a igreja é porque a gente sentia falta de fazer alguma coisa. Porque a gente estava se sentindo muito abençoado, mas eu queria compartilhar isso. Então, eu queria ajudar na obra, eu queria levar a palavra, né, com
com mais propriedade, então eu precisava estudar mais, né? Então eu precisava estar aqui aprendendo, estar em comunhão. Então, quando a gente voltou para a igreja, eu coloquei um propósito para Deus de que no que eu fosse chamada para fazer, eu ia fazer. Então, né, logo no começo, os pastores falaram, eu tenho uma coisa para vocês fazerem. E eu tenho procurado aceitar, a não ser que realmente não dê, mas eu tenho procurado aceitar tudo. Né? Tudo que for para a obra, eu tenho procurado aceitar fazer. Eu tenho permitido que Deus me use da forma que Ele quer, cada vez mais. Mas a gente tem que estar aberto para isso, sensível para ter esse entendimento. Domingo passado, o pastor me chamou de última hora para fazer a palavra da oferta. Não sei se vocês perceberam, mas eu estava tremendo igual uma vara verde. Mas eu vim assim mesmo. Assim como ele, né, chamou para eu vir aqui hoje, toda vez que precisar, precisa limpar um banheiro, vou. Precisa vir aqui para ajudar em alguma coisa, vou. Tem um culto, venho. Então, a gente tem que se colocar dispostos, irmão. Nossa vida tem sido tão abençoada. Deus já fez tudo pela gente e às vezes a gente parece que a gente é cristão meio pela metade. Né? E a pastora falou esses dias, a gente tem que ser cristão 100%. Será que eu tenho dado o meu 100%? A gente se preocupa tanto com as coisas do dia a dia, da vida das pessoas, o que as pessoas vão achar. A gente sempre tem essa, mas o que fulano vai achar? Às vezes não coloca uma palavra, um versículo, às vezes numa rede social, mas será que fulano vai achar? Será que vai cair bem? A gente tem que estar preocupado com o que Cristo vai achar da gente, porque Ele que nos sustenta. É Deus que nos dá o sustento. Eu tenho que estar preocupado com o que Ele vai achar. E se eu estiver fazendo algo que Ele vai achar bom, com certeza vai ser bom, irmãos. Com certeza vai ser bom. Então, a gente tem que olhar para Deus mais, fazer de fato Cristo nosso alvo, fazer da nossa vida realmente serventia para Deus, que a gente tenha serventia para Deus. Que a gente não chegue só aqui, sente, ouça a palavra, vai embora. Deus é bom, minha vida está boa. Mas o que eu tenho feito para ajudar a obra? O que eu tenho feito com isso? O que eu tenho feito com o que eu tenho aprendido? Então, que mais e mais a gente possa realmente estar em movimento. A pastora Noemi sempre fala que Deus é um Deus de movimento. Então, que a gente se movimente pela obra, em todas as oportunidades que a gente tenha. Às vezes, a gente sempre pensa em algo grande, né? Eu vou juntar um grupo de amigos, vou doar quentinha para não sei aonde. A gente sempre pensa em algo grande, em projetos grandes. E isso é maravilhoso. Mas a gente também pode pensar em coisas simples, como eu falei, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso meio do trabalho, né? Que a gente possa realmente ser um ponto de paz, que as pessoas olhem para a gente, aonde quer que a gente vá, e vejam um ponto de luz. Ou será que a gente tem sido, né, crentes que fazem conflito, que fazem fofoca, que adoram? Sempre tem um para apontar, aquele ali diz que é crente. Sempre tem um que fala assim, no meu trabalho tem um crente que diz que é crente. Né? Então, a gente já tem um monte de referência ruim. Então, que nós sejamos diferentes. Que nós sejamos um ponto de paz, de mansidão, de todos os que a gente possa praticar, de fato, todos os elementos do Espírito que nós temos aprendido. Né? A gente fala, né, Deus, de fato, é o rei do mundo. E, às vezes, a gente é meio príncipe, princesa, meio covarde. Será que a gente tem se acovardado e não temos honrado o nome do rei, que é o nosso Pai e que tem feito tão bem para a gente? Eu queria, para finalizar, ler um outro texto. Mateus, capítulo 5, versículo 13, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Isso era até o 16 mesmo. Já estava esperando o 17. Então, irmãos, era essa palavra que eu queria deixar para vocês, essa reflexão. Eu tenho procurado refletir todos os dias da minha vida, né? Como dizem nos Alcoólicos Anônimos, um dia de cada vez. Então, que a gente viva um dia de cada vez, né? De fé em fé. Todos os dias a gente tem uma batalha, todo dia a gente tem uma coisinha que a gente fala assim, esse negócio me faz sair da graça. Não, irmãos, a gente já está na graça. Só que cabe a nós, a nossa atitude, né? Tem de bom ânimo. Depende de nós a atitude. Deus já fez tudo. E Ele está conosco, Ele que nos dá a força, Ele que nos dá a alegria, Ele que nos traz a paz.
Então, só cabe a gente realmente atuar, só cabe a gente realmente, todos os dias, procurar nos evoluir, sermos melhores, né? Então, eu peço que vocês reflitam nessa palavra, né? Que hoje vocês, ao chegarem em casa, se tem aquele parente que você tem até uma dificuldade, se você não conseguir falar com ele, pelo menos ore por ele, mas não orando para que ele se transforme do jeito que você quer, porque às vezes a gente quer que a pessoa se transforme do jeito que a gente quer, mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente ore pela pessoa para que ela possa ter a oportunidade de conhecer a palavra, que a gente possa demonstrar amor pelaquela pessoa, quando aquela pessoa precisar da gente, que a gente possa estender a mão. Às vezes a pessoa pede uma ajuda para a gente e a gente, antes de dar uma palavra de conforto, a gente dá uma palavra de julgamento. Ah, mas você está passando por isso também, né? Olha a tua vida. Olha o que você faz, olha como é que você age, olha o que você é. Não cabe a nós isso, irmão. Já tem tanta gente para julgar. O mundo já é tão ruim. Então, como a gente leu ali, que a gente realmente seja a luz na vida daquela pessoa, que a gente dê uma palavra diferente. Não importa como aquela pessoa age, eu posso achar super errado. Eu posso ter as minhas opiniões, mas lute contra a sua opinião e deixe que Cristo fale por você. Desde que a opinião de Cristo fale por você. Então, ao invés de dar um julgamento, dê uma palavra de incentivo para essa pessoa. E que isso se torne uma prática no nosso dia a dia. Porque todo dia a gente tem uma dificuldade, todo dia a gente tem que evoluir como cristão, né? E, de fato, agir como cristão. Então, que a gente possa evoluir cada vez mais aqui na igreja e também levar essa palavra para quem está fora. E para que todos que entrem aqui, que a gente possa receber realmente com carinho, com amor, que a pessoa se sinta acolhida, independente se ela vai ficar aqui conosco, em outra igreja, que ela vá e volte, que ela seja até de outra religião, mas que ela saia daqui sabendo que o amor de Deus tem exalado das nossas vidas. Que por onde a gente for, o perfume de Deus nos acompanhe, né? Que não tem quando a gente passa por uma pessoa e a gente, nossa, o perfume daquela pessoa passa, deixa aquele cheiro. Nós temos em nós, mas a gente precisa exercitar para que o cheiro seja exalado. Então, que esse cheiro seja exalado, que onde a gente pise, a gente leve luz, que a gente leve paz, que a gente leve mansidão para as pessoas. É essa palavra que eu queria deixar para vocês. Amém?